Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar continuidade às reflexões que eu iniciei sobre o problema do sofrimento, este livrinho aqui do C.S. Lewis. E hoje eu pretendo encerrar o terceiro capítulo. Então, minha próxima aula, próxima reflexão vai ser sobre o capítulo 4, A Maldade do Homem. Bom, na última reflexão que eu fiz, eu mencionei o amor de Deus em relação ao homem e citei os 3 exemplos que o Lewis traz no livro, né? O do amor do homem pela mulher, do dono para o cachorro e do oleiro para o vaso. São 3 analogias interessantes para a gente tentar entender um pouco mais do amor divino. Bom, mas hoje eu quero fazer uma reflexão sobre essa força que é o amor de Deus. Tá? Esse algo inexorável, inescapável, que é o amor de Deus em relação a nós. Bom, a primeira coisa que eu quero mencionar aqui é que Deus nos fez para que Ele nos ame. Então, essa primeira premissa, ela já coloca uma distinção interessante entre o agente e o paciente, né? Deus age primeiro, depois nós reagimos ao amor de Deus. E isso também coloca a centralidade em Deus, porque Ele nos fez. A gente não pode nem colocar assim, nós fomos feitos por Deus, porque a gente está colocando a gente, digamos assim, como principal, passando por essa voz passiva. Então, Deus nos fez, Ele agiu. E bom, Ele nos fez para quê? Para nos amar. Tá? Isso pode parecer um tanto quanto abstrato, mas vai fazer todo sentido à medida que eu trouxer as reflexões que o Lewis fez nessa parte. Tá? Bom, Deus nos fez primeiramente para nos amar. Tá? E depois, como reagente, para que nós amemos a Ele. Tá? Então, qual que é digamos assim, a dinâmica aqui? Deus nos fez para nos amar e Ele vai agir sobre nós para nos tornar amáveis, ou seja, dignos do seu amor. Ele não nos fez prontos, Ele nos fez como uma tarefa. Tá? E fazendo um parênteses aqui, esse tópico é tão profundo, não dá para exaurir nesse pequeno vídeo que eu vou fazer, muito menos nesse livro. Mas isso está ligado, inclusive, a crises existenciais que muitas pessoas têm de sentido na vida, porque não entenderam qual que é o seu papel aqui, que é esse chamado de Deus para amá-lo de volta. E entendeu também, e a pessoa também não entendeu que Deus quer agir sobre nós para nos tornar amáveis. E amáveis não no sentido do mundo, não no sentido de especialistas ou de filósofos, mas no sentido de Deus. Tá? Claro que filósofos e outros profissionais podem chegar próximo do que seja esse nos tornar amáveis, né? Só que aqui é importante a gente ter um certo cuidado, porque a concepção de amável do mundo, ela muda com muita rapidez, né? E diferente da concepção de Deus, que é eterna, né? O que Deus acha que é amável, Ele acha desde sempre, porque é uma verdade, né?
Então é bom a gente ter esse cuidado de não pegar o primeiro dicionário de psicologia para tentar entender isso aqui. Tá? Bom, então Deus nos criou para nos amar, Deus vai agir sobre nós para nos tornar amáveis e depois a gente, à medida que nos tornamos amáveis, a gente responde amando de volta. Bom, simples. Eu não queria entrar muito nisso aqui agora, mas eu vou mencionar. Esse agir para nos tornar amáveis é algo extremamente... como é que eu posso dizer? Surpreendente. Vou usar essa palavra. Porque pode não coincidir com aquilo que a gente deseja. Às vezes o que Deus quer para nós, o que Ele acha necessário para nos tornar amáveis, não corresponde àquilo que a gente quer no momento. Talvez Deus ache que precisamos de tropeçar e torcer o pé ao invés de comprar um iPhone. Né? Então, precisamos entender que às vezes a gente está enganado sobre o que nós precisamos. Tá? Bom, e aparece o conceito de felicidade aqui. Né? A felicidade a gente alcança quando Deus pode nos amar sem impedimento. Esse é um ponto que a gente precisa tornar como uma referência, uma premissa. Nós temos impedido muito Deus de nos amar. Né? A principal coisa que a gente faz para impedir Deus de nos amar é o pecado. Toda vez que a gente peca, a gente vira as costas para Deus. A gente se afasta de Deus. E cria dificuldade para Ele nos amar. Ele tenta se aproximar, mas a gente diz não. Então, a gente vai ser feliz quando Deus puder nos amar sem nenhuma barreira, sem nenhum impedimento. Claro que não pecar é uma condição sine qua non, é uma condição sem a qual Deus não consegue te amar sem impedimento, mas não pecar seria o começo. Né? Deixar de errar, vamos dizer assim, é o começo dos acertos. Né? E esses acertos, essa resposta de amar a Deus, vai estreitando a nossa relação de amizade. Né? Outra coisa que a gente precisa colocar aqui como um calço: Deus é o início e a finalidade do amor. Tá? Então, Ele nos empresta o amor dele por nos amar primeiro. E Ele quer que a gente pegue esse amor e direcione a Ele novamente. Então, Ele é o início e é o fim, no sentido de objetivo do amor. E é importante já colocar aqui que isso não tem nada a ver com Deus ser egocêntrico, né? De Deus ter um amor egoísta em relação a nós. Não, isso não tem nada a ver. Isso são, digamos, adjetivos para explicar um pouco os sentimentos humanos, mas Deus não é carente. Deus não precisa de nós para ser feliz. Ele criou a nós por transbordar amor e não o contrário. Então, se Deus fez as coisas dessa forma, foi para o nosso bem. Se Ele quer que nós o busquemos, que nós recebamos o amor dele e depois busquemos amando, é porque isso vai nos ajudar a alcançar o lugar que Ele projetou para nós no universo, no mundo. Isso é muito importante entender. Mas eu vou lá com calma. Então, o que seria primeiro o amor egoísta? Só para a gente tirar de ideia essa ideia de que Deus nos ama de maneira egoísta. Amor egoísta é o seguinte: é quando aquele que ama usa o ente amado para o seu benefício em detrimento do ente amado. Isso é o amor egoísta. Né? Ele satisfaz as suas necessidades em detrimento, em prejuízo daquele que ele
diz amar. E Deus faz tudo menos isso. O amor dele é justamente o contrário. Ele dá e faz muito bem para nós ao nos amar. Tá? E outra coisa, Deus não é carente, porque Platão diz que o amor é filho da pobreza, né? Por você desejar algo porque você não o tem. E isso leva você a buscá-lo. Isso seria o amor. Né? Seria o eros. Né? Mas não. Deus não é carente. Pelo contrário. Ele tem todas as qualidades, todas as virtudes, e toda a felicidade e abundância. Então, não se trata de um amor egoísta. Né? Então, eu vou sintetizar um pouco essa ideia dessa parte desse capítulo, que é bem importante. Basicamente o seguinte: o mundo, as pessoas existem para que Deus nos ame. E, fazendo-nos amáveis com o seu amor, que é algo ativo, amemo-lo de volta. Tá? E isto está cravado no ser das coisas. Como assim? Isso foi feito dessa forma para o nosso bem, não para o bem de Deus. Deus, ele pede esse amor direcionado a ele como um amor, como é que eu posso dizer, soberano, um amor acima de tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é porque ele quer ser o centro das atenções, é porque ele sabe que o fato da gente amá-lo sobre todas as coisas, nos torna melhores, até para os nossos irmãos. Nos torna melhores até nesse mundo. Nos eleva. Nos satisfaz enquanto natureza. Ele não fez isso como um capricho. Eu quero ser amado pelos homens porque eu quero ser o bom, o sabichão e tal. Não. Se é assim, é para o nosso crescimento. É para a gente não se perder em vanglória. É para a gente não se orgulhar por um ato feito de qualidade, um ato de bravura, um ato virtuoso, e nesse ato virtuoso a gente cair por orgulho. Ou seja, a gente sabe que tem um ser superior de onde vem essa nossa força, essa nossa virtude que fundamentou esse ato virtuoso. E aí a gente fica pé no chão, fica centrado, fica humilde, fica são. Tá vendo como as coisas estão conectadas? Quando a gente vira as costas para Deus e acha que, na verdade, nós somos Deus, a nossa vanglória, o nosso orgulho vai nos levar à nossa própria ruína. Então, mais uma vez, Deus não nos fez para que nós o amemos simplesmente para que ele seja colocado como vaidade, coisas do tipo. Não, foi para que a gente siga no caminho estreito, sem nos perder em orgulho, vaidade, em vanglória, em coisas efêmeras. Que é tão fácil a gente cair nesses pecados, nesses desvios de virtude e caráter, quando a gente não tem clareza de que existe um Deus amoroso, soberano e onisciente, onipotente, velando por todos nós, que nos criou para uma tarefa. É muito fácil a gente cair quando a gente não tem isso claro. Achar que a gente é o centro de todas as coisas, a medida de todas as coisas, e isso levar à nossa ruína e a das pessoas próximas a nós. Então, atentem a isso, é muito importante. Tá? Então, basicamente, viver o amor de Deus é vivê-lo na forma de rendição à sua vontade, à sua exigência. Isso é viver o amor de Deus de maneira genuína. É rendição. Gente, a gente tem que acostumar com esses termos. Eu sei que o homem moderno ele excluiu dos dicionários a palavra rendição, virtude, sacrifício, né? Mas é bem isso, né? Que sejamos escravos de Deus. Reconheçamos essa potência, essa majestade do Criador
e nos apequenemos diante dele. Não sejamos soberbos. Aproximemos diante dele com humildade, de coração humilde, pedindo luz, pedindo proteção, pedindo inspiração, pedindo força, pedindo sabedoria e, sobretudo, pedindo que a vontade dele seja feita. Por quê? Porque a gente não sabe o que é bom para nós. Lembrando que bom para nós são todas as coisas que nos levam para o lugar onde a gente foi projetado para estar. Quando Deus nos fez, Ele nos fez para um fim. E tudo aquilo que contribui para a gente alcançar esse fim, que, como eu mostrei, é amá-lo de volta, de modo que Ele nos ame primeiro sem impedimento, e isso nos encha de graça para que a gente possa amar Ele plenamente. Tudo que a gente fizer, ou ouvir, né, ou de uma maneira a receber, que nos ajude nesse fim, para essa tarefa, é bom. E tudo aquilo que nos afasta é ruim. Então, temos que tomar cuidado com o que a gente quer e do que nós necessitamos. Deus sabe realmente o que a gente precisa. Né? Então, basicamente, o lugar que Ele designa, né, o chamado que Ele tem para cada pessoa, é o lugar para o qual cada uma dessas pessoas foram criadas. Ninguém foi criado de maneira aleatória, para ficar vagando sem rumo. Todo mundo foi criado para um fim, que é amá-lo plenamente, depois de ter sido a pessoa amada completamente, sem pedir que Deus a amasse. E quando essas pessoas, nós, alcançamos esse lugar para o qual fomos criados, a nossa natureza é satisfeita. E a gente alcança a felicidade. Isso é ser feliz. É repousar no lugar que Deus nos criou para repousarmos. Não é trocar de carro. Não é comprar uma casa nova. Não é viajar. Claro que estou falando que isso é errado, tá? Claro que isso pode até estar no meio do caminho para você chegar no lugar onde Deus projetou para você estar. Mas as coisas são boas na medida em que te leva a amar mais a Deus, ou a permitir que Ele te ame com menos impedimentos, com menos obstáculos, com menos barreiras. Vocês estão entendendo que essas questões materiais ficam no segundo plano? Elas não são essencial. Então, gostemos ou não, tá? Esse amor transbordante, Deus quer nos dar aquilo que precisamos, não necessariamente o que queremos, né? Para realizar esse chamado que está dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, para a gente realizar a plenitude da nossa natureza. E para terminar nessa reflexão, é bom a gente pensar o seguinte, tem a ver com tudo que eu falei, e aqui eu vou amarrar tudo. Deus dá aquilo que Ele tem para nós, não o que Ele não tem. Né? Ele dá para nós a felicidade que existe. Não a que não existe. Tá? Às vezes a gente quer uma coisa, Deus quer que a gente faça outra, porque a gente acha, dentro da nossa imperfeição, que uma coisa vai nos trazer felicidade, ou vai nos trazer mais felicidade do que Deus quer para nós. Mas é engano. É engano. A gente não pode estar certo e Deus errado. Ele que criou tudo, nos criou, nos projetou, nos pensou com cuidado. Então, não vamos pedir a Nossa Senhora que nos guie para que a gente não perca tempo com o que não vai nos ajudar a chegar no nosso lugar, onde Deus quer que a gente chegue. Que foquemos nossas energias e nosso tempo precioso aqui na Terra para atingir esse lugar. E não nos percamos em distrações efêmeras, né?
É isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado dessas reflexões. Próximo vídeo, eu vou comentar um pouquinho sobre o capítulo 4. Fiquem com Deus e um grande abraço.